gente veio gravar um vídeo diferente do que normalmente a gente grava, né? É um vlog, só que é um vlog dentro de casa. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Facebook e no Instagram. E quem não me segue no Instagram é só seguir. Muitas pessoas mandaram muitas perguntas até bem engraçada. Mas eu vou começar com a primeira pergunta, que foi a pergunta que mais me perguntaram, que foi: como vocês se conheceram? Então, como a gente se conheceu, né? Foi assim, na minha igreja, na nossa igreja que a gente frequenta, que é a igreja Mormon, os missionários, os rapazes, eles saem de 18 anos de casa, eles são chamados para servir uma missão. Eles não são pagos para servir essa missão. E eles mandam esse chamado e eles são chamados para ir em qualquer parte do mundo. O Jones, ele aplicou quando ele tinha 20 anos, amor? 20 anos. 20 anos de idade. Quando o Jones tinha 20 anos de idade, 6 anos atrás. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele aplicou e ele foi chamado para servir no Brasil, Salvador. E, por coincidência, eu moro em Irecê, que é na Bahia, no interior da Bahia. E depois de um ano que ele estava servindo missão, ele foi parar na Irecê, Bahia. Ele foi parar em Irecê, Bahia, depois de 1 ano e meio. E foi bem depois que eu me batizei, tipo, tinha um mês que eu tinha me batizado na igreja. E aí ele serviu na minha área. Só que tem um porém, gente. Os missionários, eles não podem namorar. Eles não podem se apaixonar por ninguém, por nenhuma moça. Eles só estão lá pra servir. Não é nosso propósito, a gente está lá para servir os outros. E ele foi servir na minha cidade, né? E meu pai, no tempo, ele dava muito almoço pros missionários. E bem depois, quando ele chegou em Irecê, Bahia, Jones teve um almoço na minha casa, marcado. E essa parte que é com você, amor. Aí, quando eu cheguei na casa dela para almoçar, eu entrei lá e eu vi ela e eu pensei, nossa, ela é muito bonita. Mas eu sabia que eu não podia correr atrás nem nada, porque eu era missionário, eu não podia nem namorar, nem Pode se apaixonar. nada, nem me apaixonar. Então, mas ela falou que o nome dela era Wendy. Aí naquele momento eu percebi que na minha infância o meu filme preferido foi o quê? O Peter Pan. Aí eu assistia todos os dias na minha infância. Eu queria tanto ser Peter Pan, eu pulava do teto da casa com um guarda-chuva. Eu queria muito voar como Peter Pan, eu queria ser Ellie. E eu falava para minha mãe quando eu era pequeno que eu quero conhecer a minha Wendy. Eu quero achar um Wendy. Aí, naquele dia que eu cheguei lá na casa dela, ela falou que o nome dela é Wendy. Aí eu sabia. Só que eu não podia, como eu disse, eu não podia correr atrás nem nada. Então esperamos o quê? 8 meses. Até eu cheguei em casa. Cheguei em casa aqui nos Estados Unidos, terminei a minha missão e eu liguei para ela. Aí a gente conversou por uns 6 meses no Skype, no WhatsApp. Aí depois disso eu tive que voltar para o Brasil para ver ela. Aí eu cheguei lá, eu pedi em casamento lá na Chapada Diamantina. Aí só foi uns 15 dias que a gente se viu naquela viagem. Mas eu voltei, a gente fez Skype e WhatsApp por mais 6 meses. É, foi. Por mais 6 meses. Muito tempo, né? Então, depois de completo de 1 ano de basicamente só conversando pelo Skype e WhatsApp, a gente finalmente recebemos nossa vista. E o Wendy veio pra cá nos Estados Unidos. 1 semana depois, casamos. A gente se casou 1 semana depois. 1 semana. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 1 semana depois a gente se casou. Eu não ajeitei nada da minha festa, quem ajeitou foi as pessoas que estavam nos ajudando. Porque eu não sabia nada de inglês, não sabia nada, eu só tava com o Jones, eu só tava querendo aproveitar Jones. E o povo falou, não, deixa que a gente faz tudo. A família dele ajeitou tudo, os amigos dele, foi o patrão, o chefe dele do trabalho, ajeitou tudo. Então foi muita bênção. Gente, então a gente se conheceu assim, foi numa missão. Ele não podia se apaixonar, né? A gente esperou. Né, Luísa? Ele não podia se apaixonar, então a gente teve que esperar ele terminar a missão pra poder a gente começar alguma coisa mesmo. Luísa, o quê? Ela fez cocô? Feitou. Luísa! Lulu. Pum podre! Eu vou salvar essa parte pra você ver, forçosa. A Jaqueline Souza perguntou como é a nossa convivência. A nossa convivência é bem normal, bem natural. Eu me dou muito bem com ele, gente, sério. Olha, eu nunca me dei muito bem com outros rapazes, mas com o Jones é tipo... Sério, a gente se combina, a gente discorda de algumas coisas. Com certeza a gente tem umas briguinhas, mas nunca demais. A gente... Né, Luísa tá aqui peidando e arrotando. Mas então...
Tô sentindo. Sim, mas a nossa convivência é super boa e eu gosto muito de morar com ele, é muito bom, é realmente uma bênção. A Jaqueline também perguntou se você já falava o português antes. Eu aprendi lá no Brasil. Quando eu fui lá para servir minha missão, eu servi lá por 2 anos e demorou uns 6 a 7 meses para realmente sentir confortável. Aí eu comecei a aprender mais e foi aí que eu comecei a gostar mais do Brasil, porque eu podia entender as pessoas, entender que eles são muita gente boa. Jones disse que quando chegou no Brasil as pessoas falavam e ele entendia tipo... Eu nem podia ser mim mesmo. Acho que o Wendy também sentiu assim quando chegou, tipo, quando você está aprendendo uma nova linguagem, você não dá para se expressar como você quer se expressar, porque você não sabe como falar o que você quer falar. Então, é difícil, mas quando a gente se conheceu, sim, eu já sabia o português. Ele falava com uma voz grossona, tipo... Oi, tudo bom? Eu, nossa, que sotaque. Meu nome é Jones. Ele tinha sotaque. Hoje em dia ele não tem mais sotaque como ele tinha antes, mas antes ele tinha uma sotaque que eu fiquei... Tá, Leslie perguntou em que tipo de coisas vocês discordam. Bem, a gente não discorda de muita coisa, a gente discorda de coisas pequenas. Às vezes eu só discordo dele só pra pirraçar mesmo, mas... Aí é quando desconcordamos mesmo, porque eu sei que ela tá concordando comigo, mas ela não quer admitir. E ela só quer pirraçar. Mas é engraçado a gente Mas é discordar. divertido. A gente não discorda de muitas coisas. Às vezes a gente tem briguinhas tipo... o Brasil é melhor que isso do que os Estados Unidos. Ele fica, não, os Estados Unidos é melhor que isso no Brasil. Aí fica tipo aquela coisa, sabe? Como Mas, o leite daqui é melhor. por exemplo, ele acha o leite daqui dos Estados Unidos melhor do que o leite do Brasil. Já eu acho o açúcar daqui horrível e o açúcar do Brasil é bem melhor. Esse aí concorda. Ele concorda. Mas então a gente discorda de muitas coisas e também concorda de muitas coisas, né? Bem normal. Leslie perguntou o que a gente come no dia a dia. Se é mais comida brasileira ou comida americana. Eu diria que a gente come um pouco dos dois. Por exemplo, hoje eu comi um bolo americano com leite Nescau. Então a gente é bem, tipo, os dois. A gente come, tem dias que a gente come arroz e feijão, tem dias que a gente come panquecas, tem dias que a gente come cuscuz, tem dias que a gente come hambúrguer. Pizza. Então, tipo, é os dois, é bem os dois. A gente tem as duas culturas na nossa casa. E Leslie também perguntou o que você gostaria que tivesse do Brasil nos Estados Unidos e dos Estados Unidos no Brasil. O povo. O povo, o Jones ama o povo brasileiro, gente. Eu diria... eu queria muito acarajé aqui. Coxinha. Eu queria muito coxinha, acarajé. Comida! E dos Estados Unidos, no Brasil, que eu gostaria que tivesse... eu gostaria que as coisas eletrônicas fossem baratas, como aqui é no Brasil. Tipo, eu gostaria muito que um iPhone não custasse tanto no Brasil. Eu gostaria que um carro não fosse o olho da cara. Nossa, eu queria muito que essas coisas estivessem no Brasil, que seria tão mais fácil, né? Nanda Barbosa perguntou qual o seu estilo de vestuário e onde compra as roupas de Luísa. O meu estilo de vestuário, gente, é bem básico. Eu adoro calça leg, calça jeans, eu adoro blusa não com muita coisa. Eu amo rosa, eu amo preto, eu amo cores fortes. Pra Lulu, eu não vou mentir que eu não comprei muitas roupas. As minhas cunhadas me deram tantas roupas que eu não precisei comprar muitas roupas. Esse vestidinho aqui fui eu que fiz pra Luísa, de crochê. Mas eu também gostava muito de comprar as coisas de Luísa no Baby R Us e no... algumas lojinhas que tem aqui em Tallahassee que não são tão populares nos Estados Unidos, que são pequenininhas, eu gosto muito. Mas realmente eu não tive que comprar muitas coisas pra Luísa. Tá. Como foi a experiência de ter esperado ele na missão? E tinha muitos meninos atrás de vocês? Esperar Jones, assim, eu não tava muito esperando ele, porque ele tava na missão, né? E como ele era americano, eu não tava, tipo, eu não tinha muita certeza de que ia dar certo. Então, eu esperei ele, mas eu não esperei. E sim, teve muitos rapazes atrás de mim, ainda mais depois que eu me batei na igreja, muitos rapazes que não eram da igreja vieram atrás de mim. Foi muito difícil, na verdade. Mas estamos aí junto, né, gente? Jones é o melhor de todos. A Luna Marina, do Instagram, perguntou se eu tive medo de ir pra tão longe de casa no começo. Eu tive
Eu tive muito medo, além do mais porque o povo... Gente, eu moro numa cidade do interior, né? Eu morava. E as pessoas lá são muito fechadas, algumas, ainda mais as pessoas mais velhas. Então elas me colocavam muito medo na minha cabeça. Tipo, ai, se você for pra lá e não for o que você tá pensando. Ai, se você for pra lá e ele não ser aquele cara que você tá pensando. Então eu fiquei com muito medo. Então eu lembro no avião, saindo de casa com as minhas coisas. E tipo, eu tava pensando, o que é que eu tô fazendo, gente? Tipo, e agora? Eu lembro que a minha tia olhou pra mim e falou, olha, se você precisar de ajuda... Só me manda mensagem que a gente vai tirar de lá, Wendy. Você nunca se sinta desamparada, que a gente vai tirar de lá se você não gostar ou se você tiver em alguma encrenca. Então, eu sempre tive muita confiança na minha família. E eu também tive muita confiança no Jones, gente. Eu conheço o Jones, eu conheci o Jones antes. Então, eu tive medo por ser um outro país, mas eu também tive muita confiança no meu esposo. Você continuou com algum costume do Brasil que não é normal nos Estados Unidos? E qual? Eu continuei com todos os costumes brasileiros. Eu não parei com nenhum costume. Nenhum. Eu sou eu mesma ainda. Eu continuo com o mesmo costume. E um costume meu que é estranho nos Estados Unidos, eu diria que... o quê? A Wendy coloca ketchup no macarrão. É gostoso. No pizza. É gostoso. Maionese no pizza. É uma delícia. Mostarda no pizza. Você tem que tentar, amor. É muito bom. Pizza já tem molho. Pizza já é gostosa. Aí tu botar essas coisas. Não, é muito gostoso sim, querido. Quando eu cheguei do Brasil, eu queria trazer as culturas pra minha casa. Então eu tô muito feliz que eu casei com a Wendy, uma brasileira. E a gente tem todas as culturas do Brasil aqui na nossa casa. Camila Radcliffe, eu não sei pronunciar teu nome, Camila. Como? Camila Radcliffe. Ela casou agora, gente. Parabéns, Camila. Camila Radcliffe, e ela perguntou como foi pra você ter que vir pros Estados Unidos pra viver seus felizes pra sempre. Camila, parabéns pelo seu casamento, viu? Tava linda nas fotos. Sim. Mulher, foi bem normal. Foi, tipo, bem inesperado, na verdade. Tudo aconteceu muito rápido. Então, eu não tava pensando muito, eu só vim mesmo. Foi bem normal pra mim. Eu me senti... Tipo, o primeiro ano pra mim foi bem difícil, porque eu tive que aprender o idioma, eu tive que me acostumar com a cultura, com o frio. Então, o primeiro ano foi terrível pra mim. Mas agora eu tô bem acostumada com aqui e eu não consigo imaginar minha vida sem ser aqui. Juliana perguntou como foi que começou a nossa química. Como foi que a gente começou a se apaixonar? Bem, quando eu vi ela. Pra rolar uma química mesmo, eu diria que foi quando ele veio me visitar. Foi em 2015, não foi, amor? Foi. 2015, acho que foi quando a gente teve uma coisa mesmo, foi quando ele me visitou no Brasil. E a gente passou 15 dias juntos. Gabi Rodrigues perguntou, ele estava na missão quando a gente se conheceu? Eu tava. Ele estava na missão, ele estava na metade da missão dele. Grazi1635 perguntou como foi quando ele te pediu em casamento e como foi que ele fez o pedido. A bichinha tá cansada. Tá cansada? Tá cansadinha? Vou botar você aqui na cama. Sim. Então, Como foi o pedido de casamento? Eu pedi em casamento lá na Chapada Diamantina. Aí a gente estava fazendo uma caminhada com a família dela. E teve um parte da trilha que a gente saiu da trilha, só nós dois. Aí teve um lugar, vou mostrar uma foto pra vocês, mas tá vendo aquele pedra que tá lá na água ali? Parece uma caverna, parece uma pequena caverna lá na água. Então, foi bem aí que eu pedi em casamento. Pulou de lá e eu tinha colocado o anel lá dentro da caverna. Nadamos pra caverna e aí Cheio de em peixinho. casamento. Cheio de peixinho mordendo nossos pés. E bunda. E bunda. Aí pedi em casamento. Foi bem fofinho o pedido. Queria ter gravado, mas estava debaixo da água, então não podia, né? Tá. Qual dos dois se declarou primeiro que estava apaixonado? Eu? Você. Foi você. Sua amiga chegou até mim e falou. Joyce. Tá, gente, olha, foi assim, minha amiga chegou pra ele contando que eu gostava dele. Mas eu não tinha falado que eu tinha gostado dele, eu só falei que eu achei ele legal. E a minha amiga deduziu que eu já tava apaixonada por ele. E lógico que ele me deu um tremendo fora no dia. Mas depois disso, amor,
Quem foi que você falou primeiro? Eu. Você falou já um eu te amão assim, enorme, eu te amo já, nem tinha falado que eu gosto dele, já dizia eu te amo, quero casar com você, e eu, meu gente. Eu vou perder uma oportunidade dessa? Nunca. Bonitinho. Pois é, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu amei responder as perguntas de vocês. A maioria das pessoas, eu acho que, sério, umas 70% das pessoas perguntaram como a gente se conheceu e coisas sobre essas coisas que eu acabei de responder pra vocês. Então, muito obrigada por mandar perguntas. Eu vou fazer mais vídeos assim. E hoje a gente tem uma bolinha que tá chatinha hoje. Eu acho que ela tá nascendo dentinho. Então tá aí, né, gente, o resultado. Uma bolinha zangada. Mas eu quero dizer, teve muita gente que não acreditou, gente, que a gente ia dar certo. Disseram que não ia dar certo. Só queria dizer que... Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no nosso canal, porque é um canal novo, a gente tá começando tudo de novo. E eu quero muito começar a colocar todos os vídeos toda semana. E eu quero fazer vídeos assim, eu quero fazer mais vídeos assim, a gente sentado assim, conversando com vocês. E se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe